Eu quero ler e mostrar aqui o que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele fala com o povo de Israel em Levítico, capítulo 19. Está escrito no versículo 1: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes. Ou seja, a palavra ela é dirigida aos filhos de Israel. E o que o Senhor ele fala primeiro é o seguinte: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aí o Senhor ele vai falar a respeito de atitudes de uma pessoa que quer ser santa, que quer andar em santidade. E ele começa a falar a respeito de alguns preceitos que deveriam ser obedecidos pelo povo de Israel. E ele diz, no versículo 3 do capítulo 19 de Levítico: Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, uma pessoa que não teme a sua mãe e seu pai, não respeita a sua mãe e seu pai, não estaria sendo santa. Separada, ela estaria cometendo um pecado. Assim também, o povo de Israel deveria guardar os sábados, descansar no sétimo dia. E Deus continua dizendo: Não vos virareis aos ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus fala aqui contra a idolatria. Se o povo fosse idólatra, virassem-se para os ídolos, eles não estariam sendo santos. Lá na frente, no versículo 11, Deus diz: Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Aí nós vemos que Deus está ensinando como ser santo. No início, Deus não disse: santo sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então Deus começa a ensinar como agir para ser santo. Ou seja, ser separado das obras erradas, se separar do pecado. Ora, furtar é pecado, mentir é pecado, usar de falsidade com o seu próximo é pecado. Então Deus diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Veja que Deus está dizendo tudo isso para o povo de Israel, lá na época de Moisés, né? O versículo 12, Deus diz: nem falsamente jurareis por meu nome, pois profanaríeis o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás a teu próximo, nem o roubarás. O jornal do jornaleiro, essa palavra jornaleiro aqui quer dizer diarista. E o jornal do jornaleiro é o salário do diarista, é aquela pessoa que trabalha por dia, né? É uma palavra muito antiga. O jornal do jornaleiro contigo não transnoitará até amanhã. Não maldirás ao surdo, nem porás tropeço perante a face do cego, mas terás temor de teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, a santidade que Deus está ensinando aqui tem a ver com a pessoa ter atitudes corretas diante do seu próximo também. Até que nós vimos Deus ensinando o povo a ser santo. Obviamente que a pessoa que está se virando para os ídolos, fazendo um Deus de fundição, se ela está fazendo só para ela adorar, para ela se virar para aquele Deus, então ela não está prejudicando ninguém, mas ela está cometendo uma abominação contra Deus.
Então, ser santo, as atitudes de uma pessoa que procura ser santa diante de Deus não tem a ver só com o próximo, não. Tem a ver com Deus também. Mas veja que Deus está ensinando aqui muitas coisas no tocante ao próximo. E ele diz também aqui, não fareis perversidade no juízo. Não aceitarás a face do pequeno, nem respeitarás a face do grande. Com justiça julgarás a teu próximo. Ou seja, a pessoa que quer obedecer a Deus e ser santa, ela tem que ser justa. Ela não pode ser maldosa, covarde, porque, como diz aqui no versículo 14 que nós lemos, não maldirás ao surdo. O sujeito vai maldizer o surdo? É muita maldade, porque o surdo não está ouvindo, não é verdade? O surdo é surdo. Então ele aproveita que ele é surdo para maldizer ele. Nem porás tropeço perante a face do cego. O cego não está vendo nada, ele vai se aproveitar que a pessoa é cega e vai colocar um tropeço, uma pedra na frente do cego para ele tropeçar. Então isso tem a ver com a maldade, com a crueldade do ser humano. E a pessoa que é uma pessoa que quer ser obediente a Deus e ser santa, ela não vai, de maneira nenhuma, ser mal com o seu próximo. Não vai ser injusta. Então, uma pessoa que quer ser santa, ela não pode e ela não vai ter maldade no coração para com o seu próximo, ela não vai ser injusta para com o seu próximo. No versículo 16, Deus continua ensinando o povo a ser santo. Ele diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, os teus povos. Não te porás contra o sangue de teu próximo. Eu sou o Senhor. Ou seja, não andarás como mexeriqueiro. Para quem não entende o que é mexeriqueiro, vamos usar outra palavra. Não andarás como fofoqueiro entre teus povos. Não aborrecerás a teu irmão em teu coração, repreenderás a teu próximo, e nele não suportarás o pecado. Ou seja, alguém ali dos filhos de Israel, ou hoje mesmo, poderia perguntar, mas e se uma pessoa estiver errada, o que eu faço? Eu vou odiar ele no meu coração? Não. Deus diz para repreender repreendendo. Ou seja, chegar lá e repreender e dizer, você está errado. Quando alguém estivesse em pecado, aquele que estivesse sendo santo deveria não suportar aquele pecado ao ponto de chegar e repreender. Mas não precisa odiar o pecador, odiar o próximo que está no erro. E o versículo 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Interessante, né? Aqui então Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então todos esses mandamentos aqui se resumem nesse aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja que o primeiro mandamento: não vos virareis aos ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Isso tem a ver com o amor a Deus sobre todas as coisas. Por isso vem primeiro esse mandamento. E Deus continua dizendo, vamos para o versículo 26. Não comereis com sangue, não algorareis, nem adivinhareis, não tosqueareis os cantos de vossa cabeça e ao redor, não danarás a ponta de tua barba. Aqui já tem a ver com um ritual que Deus queria que o povo tivesse, né? O homem não deveria rapar a barba, não deveria rapar a cabeça, fazer calva na cabeça, né? E não deveria comer sangue, e nem muito menos ficar jogando praga nos outros, porque algorareis é jogar praga
nos outros, é amaldiçoar os outros. Nem adivinhareis. E Deus continua, no versículo 28, por um corpo morto não fareis rasgadura em vossa carne, nem fareis em vós outros algum escrito de picada. Eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor está mandando aqui não fazer tatuagens, não fazer marcas no próprio corpo, não ferir o próprio corpo. E cá na frente, no versículo 30, o Senhor diz: meus sábados guardareis, e meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. E Deus continua dizendo: não vos virareis aos adivinhadores e aos encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Deus vai continuar dizendo: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor de teu Deus. Eu sou o Senhor. Lá na frente, no versículo 35, o Senhor nosso Deus diz: não fareis perversidade no juízo, com vara, com peso ou com medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo ou justa e rim justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus direitos, e os fareis. Eu sou o Senhor. Para terminar aqui, vamos ler mais 5 versículos. O capítulo 27 diz: portanto, santificai-vos e sede santos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui ele repete, né? Santificai-vos e sede santos. E guardai meus estatutos e os fazei. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quando um varão maldisser a seu pai ou a sua mãe, morrendo morrerá. Maldisse a seu pai ou a sua mãe, seu sangue será sobre ele. Também o varão que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, morrendo morrerá, o adúltero e a adúltera. Aí cá na frente, o versículo 13. Quando também um varão se deitar com outro varão, como a mulher, ambos fizeram abominação. Morrendo morrerão, seu sangue é sobre eles. Pois é, vamos parar por aqui. Veja que Deus dá vários mandamentos aqui sobre várias coisas. Deus ensina para o povo. Deus, ele diz, olha, sede santos, mas ele ensina para o povo a ser santo. Ele diz, vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo outro, não devem fazer mais aquilo, e devem fazer isso e devem fazer mais aquilo. Ou seja, Deus ensina para o povo de Israel a ser santo. Obviamente que ali tinha alguns mandamentos que era só para o povo de Israel, igual guardar o sábado. Mas, no geral, o amor ao próximo, o amor a Deus, o não fazer certas coisas ali, vale para nós hoje também. Porque se nós formos observar o que os santos apóstolos de nosso Senhor escreveram pela palavra de Deus, nós vamos ver muitos mandamentos semelhantes no Novo Testamento. Eu vou citar só um exemplo aqui. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus como amados filhos. Porventura não é a mesma coisa que Deus disse para Israel? Sede santos como eu sou santo. O Espírito Santo, através de Paulo, aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, está dizendo a mesma coisa para nós que somos da igreja. Sede, pois, imitadores de Deus como amados filhos. A mesma coisa que Deus disse para o povo de Israel. E ele continua dizendo, e andai em caridade como também Cristo nos amou, e a si mesmo por nós se entregou em oferta e sacrifício a Deus em suave cheiro. Veja, andar em caridade. Porventura não é a mesma coisa que Deus estava ensinando para o povo de Israel lá? Andar em caridade? Andar em caridade é amar o próximo, meu irmão, minha irmã, como a si mesmo.
E aqui a palavra de Deus diz, no versículo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Mas fornicação e toda imundícia ou avareza, nem ainda entre vós se nomeie, como a santos convém. Olha aqui, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que falou a Moisés e falou aos filhos de Israel no passado, ele falando para nós hoje também, sermos santos. Como a santos convém. E o versículo 4, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes fazimento de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque dantes erais trevas, mas agora sois luz em o Senhor. Andai como filhos de luz, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes também as redargui, porque o que estes em oculto fazem, torpe coisa é também dizê-lo. Ou seja, o que o povo do mundo faz em oculto, até dizer é vergonhoso, né? Mas todas estas coisas se manifestam, sendo da luz redarguidas, porque tudo o que coisa alguma manifesta é luz. Pelo que, diz, desperta tu o que dormes, e levanta-te dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, olhai como andeis prudentemente, não como nécios, senão como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais imprudentes, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a nossa santificação, meu irmão, minha irmã. Essa é a vontade do Senhor, conforme está escrito em outra carta do apóstolo São Paulo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então nós devemos entender esta vontade do Senhor, que nós venhamos nos afastar do pecado, do que é errado, da maldade, da injustiça. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o versículo 15 diz: portanto, olhai como andeis prudentemente, não como nécios, senão como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais imprudentes, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embebedeis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com psalmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em o temor de Deus. Nós vamos parar por aqui, mas nós dissemos aqui que o que Deus ele fala para o povo de Israel, ele fala para nós que somos o outro povo de Deus, que é a igreja. Ele disse para os filhos de Israel que eles deveriam ser santos porque ele é santo. E ele está falando para nós também. E ele nos ensina. É só nós atentarmos para o que está escrito nas palavras da Santa Bíblia. Guarde esta palavra em vosso coração, meus irmãos. Concluímos dizendo: Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.